Olá pessoal, hoje iremos aprender aqui no canal Matemática Legal a divisão de números decimais, que fazem parte do conjunto dos números racionais. O primeiro exemplo que temos aqui é 3,6 dividido por 1,2. Primeiramente, para responder esse tipo de divisão, nós devemos igualar o número de casas decimais, tá? Ou simplesmente tornar os números aí que estão quebrados com vírgula em números inteiros para poder facilitar a divisão. E aqui nós percebemos que o 3,6 tem uma casa decimal, ou seja, tem um algarismo à direita da vírgula e 1,2 também. Então nós devemos multiplicar ambos por 10, porque ao multiplicar por 10, nós vamos igualar o número de casas decimais, ou seja, o 3,6 vezes 10, ao multiplicar por 10, eu vou deslocar essa vírgula uma casa para a direita. Então, vai ficar 36. E 1,2 vezes 10 vai ficar 12. Tá? Note, pessoal, que todo número inteiro tem uma vírgula que fica subtendida à sua direita. Essa vírgula não aparece, mas o 36 e o 12, ambos têm vírgulas aí à sua direita. Tá? Então, nós vamos ficar com a seguinte divisão. Quando fizemos essa multiplicação, nós vamos ficar simplesmente com 36 dividido por 12. E 36 dividido por 12 é fácil, dá 3. Porque 3 vezes o 12, resultamos aí em 36. Segundo exemplo aqui, nós temos 8,48 dividido por 0,02. Agora note que nós temos duas casas decimais, ou seja, dois algarismos à direita da vírgula. No exemplo anterior, nós multiplicamos por 10. E agora? Você acha que nós devemos multiplicar por quanto? Isso mesmo, devemos multiplicar por 100. Porque nós temos duas casas decimais e aí nós queremos que essa vírgula se desloque duas casas para a direita. Então, vamos multiplicar por 100. 8,48 vezes 100 resulta em 848 e 0,02 vezes 100 resulta em simplesmente o número 2. Então, nós vamos ficar com a seguinte divisão. 848 dividido por 2. Bom, nós transformamos esses números aqui em números inteiros. Agora, dá para fazer a divisão facilmente. 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Coloco o sinal de menos aqui, faço a subtração, dá 0. Baixa aqui o 4, abaixo o 4. 4 dividido por 2 resulta em 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0. E vamos abaixar aqui o último número, que é o 8. E 8 dividido por 2 resulta em 4. 2 vezes 4, ou 4 vezes 2 dá 8. E 8 menos 8 dá 0. Então, aqui o resto 0. Então, essa divisão aqui, o resultado dela é 424. Tá? Próximo exemplo aqui, nós temos 96,3 dividido por 0,03. Aqui, nós temos que considerar o número que tem mais casas decimais. Como assim? Percebemos que esse primeiro número aqui, o 96,3, tem somente uma casa decimal. Aí você pensa assim, então vou multiplicar por 10. Beleza, você poderia pensar assim, mas aqui no 0,03 nós temos duas casas decimais. Então vamos multiplicar ambos os números por 100, porque nós vamos considerar o número que tem mais casas decimais, tá? Então, vamos multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100 aqui, o 96,3 vai ficar 9.630. Isso mesmo, porque eu vou deslocar vírgula duas casas para a direita. E como não dá para me colocar aqui ao lado do 3, porque senão seria uma multiplicação por 10, eu vou acrescentar um 0. E aí fica 9.630. Dividido por... Ao fazer a multiplicação do 0,03 por 100, nós vamos obter o 3. Então, simplesmente, nós vamos fazer a divisão de 9.630 dividido
por 3. Eu vou fazer aqui mais rápido, tá? Porque esse tipo de divisão aqui você já deve saber, você já deve ter aprendido para poder fazer essa divisão mais específica aqui, com números decimais. Então, 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Aí 9 menos 9 dá 0 e tal. Então, nós vamos dividir agora o 6. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. E vou acrescentar aqui o 0 que sobrou. Então, nós vamos ficar aí com o resultado 3.210 é o resultado, tá? Último exemplo aqui, mais uma vez seguindo a linha de raciocínio anterior, nós temos nesse último exemplo aqui um número que tem 3 casas decimais, que é o 0,004. E aqui o 0,68 só tem 2. Então eu vou multiplicar por quem? Por 100 ou por 1000? Isso mesmo. Devemos multiplicar por 1000. E ao multiplicar por 1000 aqui, ó, o 0,68 ficará então, ó, 6, 8, coloco um 0 e aí a vírgula deslocou 1, 2, 3 casas para a direita, tá? 680 dividido por, ao multiplicar 0,004 por 1000, vai deslocar 3 casas também para a direita e nós vamos ficar somente com o número 4, tá? E aí, 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. 6 menos 4 resulta em 2. Eu conservo aqui o 8. E 28 dividido por 4 resulta em 7. 7 vezes 4, 28. Tá? E aí eu vou logo fechar a conta aqui e colocar esse 0 aqui no quociente. Então, esse 0 aqui ficou feio, né? 680 dividido por 4, nós ficamos aí, vou colocar aqui, com 170 é o resultado. Pessoal, desconsiderem aí essa caligrafia nova, porque eu estou me adaptando aqui com essa forma de escrever. Então, o importante é que está legível, você esteja entendendo. E o importante de tudo ainda, o mais importante de tudo ainda, é que você tenha entendido essa aula de hoje. Fazer divisão de números decimais. Que eu devo pensar o seguinte, só relembrando, igualar o número de casas decimais. E para fazer isso, você vai ter que multiplicar por 10, por 100, ou por 1000, ou até mesmo por 10.000, ou números maiores, tá? Porque ao fazer isso, nós vamos deslocar a vírgula para a direita e aí vamos igualar o número de casas decimais, vamos transformar os números decimais em números inteiros e aí ficará mais fácil fazer a divisão, ok? Obrigado pela atenção, inscreva-se no canal e até uma próxima.